salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu, no YouTube também no Kawaii. Inicialmente, peço seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. É o seguinte, pessoal, deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo? Links de produtos com descontos exclusivos na descrição. E também deixarei na descrição o meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. É o seguinte, pessoal, o homem solteiro não precisa provar-se para a sociedade, né? E propriamente isso vai muito contrário ao que a sociedade deseja, né? Porque a sociedade, de uma maneira geral, tem expectativas ali sobre os homens, né? Mas essa mesma sociedade esquece que os homens também têm expectativas sobre as mulheres, né? Só que o que vale hoje em dia é só o que se cobra, né? Vamos dizer assim. Existe expectativas somente pela parte do homem, né? Qualquer tipo de expectativa que o homem tenha sobre a mulher foi esquecida, né? Foi despejada, né? Foi escanteada, porque propriamente o homem está sendo taxado de tudo quanto é tipo de situação, né? O homem está sendo taxado, inclusive, né? Propriamente, o homem que nunca foi cancelado aqui no Brasil, que atire a primeira pedra, porque convenhamos, pessoal, convenhamos, né? O assunto relacionado a relacionamentos é sempre muito complicado, né? Dependendo do que o homem fala hoje em dia, já gera muita polêmicas e propriamente controvérsias, né? Mas enfim, pessoal, estou aqui, né, propriamente para reafirmá-los que a grama continua sendo verde, né? E ela não deixará de ser verde por conta da modernidade, né? Porque propriamente, né, a gente vê muito desvirtuamento, né, quanto às questões espirituais, principalmente aqui no Brasil, onde a energia está muito esquisita, né? E eu tendo a acreditar propriamente nessa questão, né, de tendo a acreditar que se você quer realmente saber os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, né? Enfim, isso não vale somente, né, essa máxima não vale somente no que tange a relacionamentos em si, mas também a amizades, enfim, até mesmo convívios, né? É lógico que tem sempre aqueles aos quais tu discorda muito, né? E esses você quer um afastamento, até porque aqui no Brasil tem muito isso, né? De que, se a pessoa tem muitas discordâncias para com ela, né? Isso já é pretexto para que os outros venham a lhe perseguir, né? É assim que funciona aqui no Brasil, né? Se tu não for brincalhão, se tu não for zoeiro, né? Isso já é pretexto para você passar por esses tipos de situações que acabam sendo vexatórias no final das contas, né? Aqui no Brasil já foi decretado, né, que o homem não tem vez, né? O homem não tem vez, né? Qualquer tipo de incentivo propriamente à masculinidade já está sendo taxado, já está sendo mal visto, né? É só ver propriamente o que aconteceu recentemente, né, com o Juliano Casarré, né? Não que propriamente ele faça parte assim de qualquer grupo, né? Não estou o defendendo não, né? Mas eu só estou trazendo essa situação para vocês terem essa reflexão, né? Porque hoje em dia tudo relacionado à masculinidade
está sendo negligenciado, né? Negligenciado por essa sociedade feminista que é corrompida, pessoal, né? Afinal, não existe feminismo sem hipocrisia, né? Quer dizer, o desequilíbrio hoje está falando muito mais alto, né? Não só isso, né? É o que tu tem no bolso, né? Porque se tu tem muito dinheiro aqui no Brasil, tu é amado praticamente por todo mundo, né? Por todo mundo, né? Porque principalmente eu diria as mulheres, elas estão muito interesseiras, né? Elas só estão visando o que o homem pode proporcionar, né? Maioria, né? Não diria toda, né? Antes que venha uma ou outra aqui falar bobagem, bobagem sobre mim, né? Mas eu digo assim, a maioria das mulheres estão dessa forma, né? Elas tendem a dizer assim, ó, que tanto a sociedade, né, tende a dizer assim, ó, que tanto mulheres quanto homens são interesseiros, sendo que na verdade não, o homem não visa relacionar-se com a mulher visando propriamente o financeiro, né? Já muitas mulheres vão para esse lado, tá entendendo? Elas dizem o tempo todo, né, que querem provedor, mas o que elas querem, o que elas têm a oferecer em um relacionamento? E propriamente tem também um outro lado, né, de que, ó, qualquer homem que venha falar sobre construir junto, né, já é taxado como se fosse liso, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então há todo um estigma aqui no Brasil, né, de que tem que valorizar tudo que a mulher quer. É tudo em torno do que o feminismo deseja, tá entendendo? É tudo pela narrativa, de um lado só em detrimento do outro, né? E isso aqui já está decretado, né? Chega até a ser uma situação, diria até praticamente irreversível, porque isso está chegando num ponto assim, de tão anomalia, tanta anomalia, melhor dizendo, que até mesmo relacionar-se casualmente virou uma parada assim muito complicada, né? É dessa forma que está funcionando a sociedade atual. A sociedade, de uma maneira geral, pessoal, ela é muito hipócrita. Ela tende a querer censurar, silenciar os homens de tudo quanto é tipo de maneira, né? Até porque já está decretado, novamente, né? De que a sociedade tem que girar o tempo todo somente em torno da mulher, né? O homem não tem que ser ouvido, né? Até mesmo as instituições daqui do Brasil já estão corrompidas em prol do feminismo, né? Por exemplo, a palavra da mulher, ela vale muito mais do que a do homem, né? O homem pode ser o culpado até mesmo quando se prova o contrário, né? Teve aquele caso recentemente entre o Neymar e a Nájila, que se o Neymar não tivesse gravado, ele provavelmente teria punições severas, né? Isso poderia manchar para sempre com a carreira dele, né? Mas, enfim, há quem diga, né? Há quem diga que esse contexto está correto, né? E que qualquer um que venha se opor está errado, né? Eu propriamente tendo a acreditar na espiritualidade, pessoal. Existem papéis delineados para homens e mulheres, para o homem e mulher, né? Mas propriamente isso está cada vez mais sendo negligenciado, escanteado, e inclusive estão utilizando esses papéis de gêneros para avançarem com o PL da misoginia, né? Eu acredito que uma hora esse projeto vai ser levado adiante, pessoal, porque propriamente cada vez mais o feminismo está avançando no Brasil, né? E propriamente a gente vê esse movimento em tudo quanto é tipo de lugar: política, judiciário, revistas, séries, shows, né? É muito difícil, né? É muito difícil encontrar, inclusive, gente que
não tenha se dobrado para essa modernidade, né? E propriamente, né? Muitos já venderam suas almas aqui no Brasil, né, pessoal? Convenhamos, né? Muitos já venderam suas almas e já se conformaram. A gente está numa sociedade aqui muito conformista, né? Que não aceita qualquer um que venha a desconfortar as ilusões aos quais eles carregam em si, né? A sociedade carrega em si. Propriamente a sociedade do Brasil deixa com que a imprensa diga o que ela é. Tá entendendo? Tem gente que fala assim, ó, que a Globo diz, tá dito, o que a Globo fala, tá falado, né? Quer dizer, e não pode ser questionado de jeito nenhum, né? Propriamente aqui no Brasil as mulheres são muito influenciáveis, né? Elas são influenciadas pela imprensa, por influências, por propriamente famosos. Então é assim que está funcionando hoje em dia, né? A hipocrisia, ela está na estratosfera, né? Qualquer um que venha se opor a esse status quo atual, ele já passa por um shaming, ele já passa por uma difamação, já passa por... O que significa shaming, pessoal? Até para explicar aqui, é um envergonhamento, né? Envergonhamento até público, né? Envergonhamento entre conhecidos, enfim, é um envergonhamento de uma forma geral, né? É assim que está funcionando hoje em dia, pessoal. É assim que está funcionando hoje em dia. O desequilíbrio está cada vez mais sendo posto, sendo o carro-chefe hoje em dia, né? O homem, né? O homem já está decretado, né? Que se opor ao feminismo, ele já é taxado como um potencial crime espaço noso, né, ilegal, né, e a quem que se opõe ao feminismo é taxado assim, e propriamente o homem sem grana aqui no Brasil é invisível, né, porque muitas mulheres se baseiam muito pelo que o homem tem, né, não estou falando todas, mas diria maioria, né? É assim que está funcionando hoje em dia, né? E ambos, eu não acredito nessa narrativa que dizem o tempo todo que tanto homens quanto mulheres são interesseiros, né? Porque, novamente, né, pessoal, o homem não visa o que a mulher tem, né? Não visa, né? E propriamente eu vejo cada vez mais mulheres arrependidas, né, com o tempo de não terem formado família, né? Um exemplo disso é propriamente a Paola Oliveira, né? O tempo é inimigo das mulheres, né? Porque passa ali dos 30, 35, 40 anos, ela já tem dificuldade para engravidar. E propriamente a gente sabe, né, que há diferenças intrínsecas entre os gêneros que propriamente o feminismo quer ignorar de qualquer maneira, porque é tudo pela narrativa, né? Qual lei que o homem tem que uma mulher não tem hoje em dia, né? Então, cara, o que eu costumo dizer é que não existe feminismo sem hipocrisia, né? Se o feminismo está sendo posto adiante é porque está acontecendo muitas hipocrisias na sociedade, sem dúvida nenhuma, né? E por que eu digo que o homem não precisa se provar? Pô, por que tu tem que se provar? Por que tu tem que se provar por uma sociedade que não é exemplo nenhum, né? Por uma sociedade que não valoriza propriamente a espiritualidade, que não valoriza propriamente o desenvolvimento pessoal, que não valoriza aspectos maiores de uma maneira geral, né? Por que tu tem que se provar para uma sociedade que no final das contas não liga para ti? Por que tu tem que se provar para uma sociedade que tu tem que não paga suas contas, né? Esses dias mesmo eu tava vendo um vídeo, né? Vídeo não, né? Eu tava vendo de relance assim no YouTube, uma mulher mesmo falando assim que
tu é isso tudo mesmo, tu é bom mesmo, então prove, né? Então até mesmo as mulheres vão nesse sentido, né? Vão nesse sentido de que o homem tem que o tempo todo se provar ali para poder ter uma chance com elas, né? E a gente sabe que hoje em dia, né? Pergunta para elas, né? Quanto que o homem que precisa ganhar para ter um relacionamento, né? Para ter uma chance com ela, né? Tem que ganhar ali por volta de 5.000, 10.000, 15.000 por mês, que senão não é considerado sequer homem para muitas delas, né? É assim que está funcionando hoje em dia, né, pessoal? Né? E eu tendo não me ater a essas questões relacionadas a alfa, beta ou sigma, tá entendendo? Que é muito disseminado aqui no Brasil, né? Eu não tendo eu não tô adaptado a essa modernidade, né? Eu entendo assim que todos aqueles, né, muitos dos coaches que vêm com essa narrativa, né, de que, ó, tu só é homem de verdade se fizer isso, né, ou tu só é alfa se fizer aquilo. Cara, quanto mais rótulos, mais limitações, né? Geralmente o coach quando vem com essa narrativa, né, ou a coach que vem com essa narrativa, né, normalmente vive de uma maneira hipócrita, né? Que é o tempo todo ali ditar regras que para os outros, né? Uma coisa é a pessoa falando, né? Outra coisa é o comportamento dela, né? Então o homem, né? Ele tem que tender a separar o que propriamente uma mulher fala do que ela faz, né? Porque há uma diferença colossal, né? Muitos na sociedade hoje em dia atuam de uma forma hipócrita, né? Há uma lacuna, né? Há uma lacuna entre o que a pessoa diz e o que a pessoa fala, né? Quer dizer, a pessoa pode até falar pra ti assim, na tua cara, de que é honesta, mas nos bastidores ela tá praticando uma desonestidade, né? O que mais a gente vê hoje em dia, o que são propaganda de bet, né? Não é isso mesmo, né? Então, o que se tornou o Brasil se não um país idólatra, um país desonesto, um país assim um país propriamente imoral, né? Porque propriamente muitos apontam para os políticos dizendo assim que propriamente os políticos são os maiores problemas da sociedade. Ok, né? Tá até certo, né? Mas a sociedade tem sido exemplo também, né? Porque é só olhar na tua esquina mesmo, né? Que tu vê ali uma desonestidade ou outra, tá entendendo? Então é muito complicado, né? É muito complicado a gente debater, né? Eu acredito que tantos políticos se corrompem quanto a sociedade, né? Tanto os políticos não são exemplos para a sociedade, quanto a sociedade não tem sido exemplo para os políticos, né? E eu tendo a separar, né, um político de um corrupto, né, pessoal? Uma coisa é a função política, outra coisa é se corromper, né? Quando um sujeito já vai no sentido de se corromper, né, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, não é isso? Ela já está saindo da sua atribuição, tá entendendo? Então eu tendo a separar, né? Então por que o homem não tem que se provar, pessoal? É muito simples, pessoal, é muito simples. Por que tu tem que se importar com pessoas que, no final das contas, com uma sociedade que, no final das contas, não liga pra ti? Por que tu tem que ligar? Por que tu tem que se provar para uma sociedade que, no final das contas, não é exemplo nenhum? Enfim, pessoal, eu poderia destrinchar por inúmeras frentes aqui, né? Porque tem que se basear, por exemplo, por pessoas desconhecidas que não tem, porque tem que terceirizar aos outros a sua própria responsabilidade de viver a vida sob seus próprios moldes, né? A pessoa que vier a relacionar contigo, né, que venha para agregar, que venha para somar, né? Mas o que tem gente para desvirtuar propriamente sua energia, né?
que não vem para acrescentar, né? O que tem de gente que não agrega, que não acrescenta para a tua vida aqui na sociedade do Brasil, não está na história. Por isso que está tão difícil não só se relacionar, mas também ter amizade. Hoje em dia é muito mais fácil ter inimigos do que propriamente amigos, convenhamos, né, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer. Era isso que eu tinha para dizer quanto ao assunto, né? Lembrando que deixarei na descrição links de produtos com descontos exclusivos relacionados à minha loja no Mercado Livre. E também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Certo, pessoal? Então era isso. Valeu, até a próxima.